Boa tarde, leitores do Pontal em Foco. Hoje eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento Social daqui da cidade, o Renato Moura. Ele ontem esteve lá em Uberlândia, na Superintendência da Caixa Econômica Federal, para conversar um pouco a respeito dos empreendimentos do Nova Ituiutaba 2 e 4, não é isso, Renato? Exatamente. São empreendimentos que estão com as obras paralisadas e ele foi lá para falar um pouco a respeito disso e ele está aqui para conversar com a gente e trazer as novidades dessa reunião. Boa tarde, Renato. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Realmente, a gente esteve lá e conforme prometido, a gente estaria aqui para poder estar passando todas as informações. Sim, e como que foi lá a reunião? O que foi conversado? Então, estava agendada lá com o gerente, né, o responsável pela habitação, o senhor Ângelo, né, que responde aqui pelo Triângulo Mineiro. E é uma preocupação nossa, do prefeito Fued Dib, desde a eleição aí do ano passado, nas nossas caminhadas, tinham essa reivindicação, né, para que a gente pudesse, chegando à prefeitura, né, chegando à Câmara, que a gente pudesse ajudar a agilizar a entrega dessas casas. Então nós recebemos aí muitas informações, que empresa teria quebrado. Então essas informações não é nossa, né? Não é a gente disse aqui na outra entrevista, a informação, inclusive a própria secretaria o ano passado divulgou isso na imprensa, né? Que essa empresa estaria com problema. E na verdade não é verdade, tá certo? E nós tivemos inclusive ontem não só com o gerente da Caixa, mas também com os proprietários da empresa, que também nos recebeu muito bem, né? Esclareceu muitas coisas para nós aí, nos garantiu, né? É claro que se tiver o apoio da prefeitura, fizemos esse compromisso também, deixamos à disposição a Secretaria de Obras, toda a prefeitura, se precisar de fazer alguma mudança, se precisar de agilizar algum processo, também a Secretaria de Planejamento, o prefeito Fued Dib determinou, né, todas essas pastas estão à disposição da empresa para que essas casas possam ser entregues o mais rápido possível. Então nós levamos essa mensagem do senhor prefeito, né, que a prefeitura está à disposição, né, da empresa para que essas casas possam ser entregues o mais rápido possível. Ficamos muito felizes, né, com as notícias, né, e inclusive aproveitamos a oportunidade naquele momento e reivindicamos mais casa para Ituiutaba. Que ótimo. Mais casa para Ituiutaba com o gerente da Caixa Econômica, né? Ele perguntou, até a informação que ele tinha, que Ituiutaba não tinha mais demanda, né, de pessoas, né? E eu falei, não, pelo contrário, essa informação não está correta. Ituiutaba precisa sim, hoje no mínimo mais de 6.007 casas. Quantas pessoas que estão inscritas lá na secretaria solicitando essas casas? Você tem mais ou menos uma ideia? Tenho sim essa informação. Esse levantamento foi feito na administração do prefeito Fued Dib em 2005 até 2008, né, quando ele estava na prefeitura e eu trabalhava no Departamento de Desenvolvimento Social. Naquela época, o presidente Lula deu esse presente para Ituiutaba. Chamou o Fued em Brasília e falou, prefeito, eu quero dar um presente para Ituiutaba, faz aí esse levantamento, né? Ituiutaba vai ser contemplada aí, né, de imediato, de início, 3.000 a 5.000 casas populares. E nós fizemos o levantamento, começamos naquela época, em 2007, parece, 2007 até 2008. O ministro Padilha esteve aqui em Ituiutaba num comício do Fued, né, e garantiu essas casas populares. Naquele momento a gente tinha passado a informação para o Ministério das Cidades que Ituiutaba teria uma demanda de mais ou menos 7 a 10.000 casas. E depois disso já foram entregues 7 unidades. Com certeza, né? Naquela época o Fued não conseguiu se reeleger para prefeito, mas deixou tudo pronto, veio o programa Minha Casa Minha Vida, né? A cidade recebeu esse presente do presidente Lula, né, que o prefeito tinha ganhado naquele momento, e veio as inscrições das casas, né, mais casas populares, e hoje nós temos aí essas casas aí, né, que a população recebeu e a cidade recebeu, que é de grande importância aqui para a nossa cidade. Quando a gente fala que tem algumas dificuldades, a gente não está criticando casas populares, como que foi feito, né, de qualidade de casa. Ituiutaba tem excelentes casas aqui, os conjuntos habitacionais aqui, por exemplo, Nova Ituiutaba, né, foi feito de um formato diferente essas casas, né?
Então ela é feita de concreto, uma casa muito boa, uma casa muito resistente. Os outros conjuntos também. Quando a gente critica, a gente fala do acesso, né? Que foi levado à casa popular, entregue à casa popular, mas junto não foi o PSF, não foi escola, não foi a creche, não foi um transporte público, entendeu? Então, voltando um pouquinho, né? Quando a questão da demanda, Ituiutaba ainda tem essa demanda. Então foram entregues mais de 7 mil casas populares, falta entregar 800 casas. Que são essas que estão com as obras paralisadas? Exatamente, que são o Nova Ituiutaba 2 e 4, que a gente está lutando, né? Eu estive lá pessoalmente ontem e a gente está trabalhando. Eu fiz a empresa fazer um compromisso, né? Eu solicitei a ela, falou, ó, faz um compromisso, uma data, né? Para a gente poder passar para a população uma previsão, uma previsão de entrega, porque essas obras, as casas não estão concluídas, mas tem 90%, 93%, falta muito pouco. A gente sabe que os recursos, né, diminuíram muito, a crise que vive o Brasil, né, essas empresas, né, os recursos cada dia menos do governo federal acaba que atrasa um pouco mesmo, né, e o andamento da obra fica um pouco lento, né, mas eu senti muita boa vontade por parte da empresa, por parte da Caixa Econômica Federal. Aproveitamos lá não só conversando com o gerente, mas também com o proprietário da empresa, né, como eu disse, falamos que Ituiutaba tem mais demandas, ele como os empresários, né, tem esses interesses também. Você havia me dito, antes da gente começar a entrevista, que parece que foi firmada uma parceria com uma outra empresa para que essa empreiteira conseguisse atender essa demanda, que são as obras que ainda faltam ser terminadas. Exatamente. A empresa que ganhou a licitação na época é uma empresa, né? Inclusive o proprietário estava lá ontem, né? E essa empresa que ganhou essa licitação, ela terceirizou a obra. Né? Porque ela, além de Ituiutaba, tem Uberlândia, me parece que Araguari e Araxá também, que essa empresa toma conta. Em Uberlândia eu sei que semana passada foi entregue, né, os últimos conjuntos, né? Então a gente espera que Ituiutaba seja o próximo. Então a previsão, né, eu não gosto muito de falar data, porque na verdade foi falado na administração anterior que as casas seriam entregues em dezembro, né? Ou seja, né, não foi cumprido. Tá certo? Então, assim, existe uma previsão. Então, a previsão é até que o mês de junho, se tudo correr bem, né? E nós vamos estar aqui para poder dar o apoio. Eu vou em Uberlândia quantas vezes precisar para reunir com o gerente, com a empresa. Eu já fui fazer a visita na empresa, na obra, né? Lá no Novo Conjunto, para acompanhar de perto. O engenheiro me atendeu muito bem, a gente colocou à disposição. Então eu vou continuar acompanhando. O prefeito também está acompanhando com o pessoal da Caixa, né? Sempre quando ele reúne para ver outros convênios, o prefeito Fued está sempre acompanhando e cobrando também. Porque quem fez inscrição das casas, né, passou por aquela seleção, essas pessoas, né, a maioria certamente, elas estão aí pagando aluguel, não é isso? Sim. E quando elas receberem a casinha delas, é claro que muitas coisas vão melhorar. Então, só para até deixar bem claro, para a população de Ituiutaba, para quem nos assiste nesse momento, que esse conjunto, Nova Ituiutaba 2 e 4, as famílias foram todas já selecionadas, encaminhados os nomes para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica aprovou esses nomes e só está faltando entregar. Quem que selecionou e quando que foi? Foi a administração anterior, administração passada. Então, o ano passado, até setembro, agosto, setembro, todos os contratos, todas essas famílias já tinham assinado os contratos, tá certo? E já tinham, inclusive, sorteado os endereços. Então, hoje em Ituiutaba, tem como conseguir mais uma casa? Tem como fazer inscrição? Não tem. Nós estamos aguardando. Inclusive, essa é a pergunta da Jéssica Daniela. Muito obrigada, Jéssica, pela sua participação. Falar aí para todos os internautas também que enviem suas perguntas aqui para o Renato. Eu vou fazer todas as perguntas aqui para ele. É uma pergunta da nossa leitora. Ela pergunta, pode ser feita novas inscrições? Então não tem como mais. Não tem como, Jéssica. Por quê? Porque está encerrando agora, né? São os dois últimos conjuntos para serem entregues. Então a gente quer entregar, tá certo? Quer resolver esse problema. E agora a gente está aí em busca de novos projetos. Hoje, por exemplo, eu li no jornal,
né, falando que Monte Alegre vai receber 80 casas pela Coab. O prefeito já entrou em contato com o governador, que inclusive logo após a eleição, o governador entrou em contato com o prefeito, colocando à disposição, são amigos, desde que o FUED trabalhou em Belo Horizonte no tribunal. O governador Pimentel disse a ele que inclusive tem um projeto da Coab, né, se Tuiutaba tinha um interesse. O prefeito FUED pediu para mim olhar, inclusive hoje eu já mantive contato de manhã com o senhor Joedes, um grande parceiro nosso, que está ajudando a levar essas casas na Coab para Monte Alegre, né, e com certeza não vai medir esforço para poder estar trazendo aqui essas casas também para nós. É claro que Tuiutaba tem essa demanda, como eu disse, e é claro que se tiver oportunidade, né, a prefeitura vai fazer de tudo, vai oferecer tudo que puder para poder receber mais casas populares, mais conjuntos habitacionais aqui, uma vez que a demanda aqui ainda é muito grande. Certo. O Júnior Mendes, ele está perguntando o que vai ser feito com os espertinhos, palavras dele, que estão vendendo ou que já venderam essas casas populares. Olha, isso não é uma obrigação da prefeitura. Inclusive, a última vez que eu estive aqui, né, algumas pessoas não entenderam disso. O Renato vai tomar as casas populares. Isso não existe. Nem eu, nem o prefeito, ninguém da Secretaria Social tem o poder de tomar a casa de ninguém. Né? E não é a nossa intenção. O que a gente vê, né, e acompanha aí, o caso do Júnior comentou aí muito bem, é que existe muitas denúncias, né, depois que são entregues essas casas de quê? Pessoal que vende casa, direto a gente vê no Face, não pode vender. É uma legislação, né? Tem exatamente, isso no contrato. Tem isso no contrato. A pessoa, quando ela assina o contrato, ela se compromete a não vender a casa, nem alugar, né? Até mesmo porque eu acredito que essas casas são para as pessoas que precisam mesmo. Às vezes a pessoa é uma família grande, tem muitos filhos, a renda já é menor, às vezes já está dependendo do Bolsa Família. E aí acaba deixando muitas famílias de fora disso, né? Com certeza, porque aquela pessoa que recebeu aquele benefício da casa, ela não recebeu só a casa, ela recebeu um desconto, né? Ela recebeu lá um subsídio. O que é subsídio? Ela paga bem menos. Paga menos, porque ela encaixou na renda, teve os critérios e tal. Então, ela ganhou um subsídio do governo. Então, quando ela não cumpre isso aí começa a criar os problemas. Por quê? Porque ela vendeu para quem? Quem comprou dela não ganhou o subsídio, então essa pessoa teve esse benefício. Então, existe um contrato. Agora, é claro que quem precisa, como eu disse, tem 5.000 e poucas pessoas aqui aguardando para ser beneficiada numa casa. Então, quem precisa de verdade, né, e talvez alguém que recebeu com a intenção de vender ou de alugar e deixar fechado, fique irritado e fica reclamando. E a gente, né, com razão, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma moça, coitada assim, que invadiu uma casa. É correto? Não é correto. Mas por que invadiu? Ela não tinha outra opção, tá certo? E a Caixa Econômica, a informação que a gente tem, né, que a pessoa que invade, ela não tem o direito depois de receber o benefício. Agora você pensa bem, né? Eu não vou falar a minha opinião aqui, né? Pelas minhas palavras você vai saber o que eu penso com relação a isso. Por quê? Quem precisa muito, se invadiu, é porque precisa. Está no desespero, né? Tá lá sem água, sem energia, porque se for invadida, né, não tem como você ligar água e nem energia. Então, não estou defendendo aqui, né? E invasão não é correto, mas o que eu volto a falar e a criticar? Esse projeto, ele começou errado. Quando a gente fala que começou errado, a seleção começou tudo errado. Por quê? Porque você tinha que começar fazendo um levantamento. Faz um levantamento na área de risco, tem muito assistente social nos CRAS, vamos visitar, vamos fazer um levantamento, vamos conhecer a nossa cidade. Vamos visitar, vamos andar nos bairros, vamos chamar o PSF, Programa de Saúde da Família, que está todos os dias ali nas casas das pessoas, que conhece a realidade das pessoas, faz um levantamento, não é isso? Tem lá X famílias que precisam muito com urgência, como 2 casos que eu citei semana passada aqui. Então você vai lá, separa aquela quantidade de casa para aquelas famílias que estão em risco social. São, né, as prioridades. As prioridades. Isso não foi feito. Depois você abre a inscrição.
né? Para quem lá tem os critérios da renda, um casal que casou, a mãe solteira, tá certo? O deficiente, tá certo? Que tem prioridade. Então, assim, eu acho que tinha que ter sido feito dessa forma. Então, passou, agora a gente tem que tocar aqui para frente. Então, com relação à sua pergunta, né, a pergunta do Júnior, isso quem vai fazer e já está fazendo, a gente acha que não estava fazendo, está fazendo sim, a Caixa está fazendo esse trabalho. Inclusive lá em Uberlândia, a moça lá que é do setor, não fugiu o nome dela aqui, ela levou inclusive 14 nomes que já estão sendo investigados aí, né, que vão ser comunicados, e desses 14 nomes, 3 ou 4, se eu não me engano, já vai pedir para desocupar a casa e já vai colocar outra pessoa. Outra família no lugar. Outra família no lugar. Entendi. Então, quer dizer, a Caixa vai, quem faz esse trabalho aí, não caso, é a Prefeitura, a é a Caixa Prefeitura Econômica. só entra indicando qual família que vai entrar Exatamente. Como o cadastro é feito na Secretaria, então a Caixa vai comunica a Prefeitura e fala, olha, a gente vai colocar outra família no lugar da casa X. Então, a gente encaminha o nome para lá. E as pessoas podem denunciar os casos de casas desocupadas ou casas que foram alugadas ou vendidas? As pessoas podem fazer essa denúncia? Onde que faz a denúncia? Pode sim, né? Tem um 0800, depois até eu quero deixar para você aqui, esse 0800, coloca na matéria, coloca então. Na matéria, esse 0800, eu não trouxe agora, a moça lá me informou, você pode estar ligando lá nesse 0800. Então, deixar bem claro para a população de Tuiutaba, não é o Renato, não é o prefeito, não é a secretaria, né, que vai tirar a casa de ninguém. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Se for preciso, filtrar. Exatamente, se for preciso da Caixa comunicar com a secretaria para encaminhar um assistente social para ir lá, para visitar, para fazer um relatório, nós vamos fazer, porque a Prefeitura ela é parceira. Então, gente, se você tem a sua casa, se você está dentro dela, não tem por que se preocupar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ninguém vai tirar está aqui para prejudicar prejudicar ninguém. A gente quer o quê? Entregar esses dois conjuntos. A gente até pede às pessoas aí que não mudaram ainda para suas casas, mude para a sua casa, tá certo? Se não tem condição agora de fazer o muro, né, vai fazendo aos poucos aí. Então, quer dizer, é um benefício que nem todo mundo teve a oportunidade, tá certo? E aqui, igual eu falei, é normal as pessoas que não ter recebido isso aí ficar irritada, né, querer denunciar, né? Na verdade, a gente sempre acha que a gente precisa mais do que o outro, não é isso? Todo mundo sabe aí, hoje nessa crise, a dificuldade, o pessoal pagando aluguel, sem emprego. Então, assim, o que a gente pede a todos vocês é que acompanhem mesmo, né, participa dos programas, né, onde tem PSF, participa, o cadastramento único também, que é muito importante. Eu estou entrando nessa parte do Bolsa Família, que hoje é tudo ligado, tá certo? A questão do Bolsa Família, do cadastro único. Procure se recadastrar, se você não é cadastrado, né, procura a secretaria, procura os CRAS, principalmente você que recebeu essas casas, para estar com o cadastro atualizado, tá certo? Esse cadastro atualizado lá no Cadastro Único. Aqui nós temos a Caroen, que ela está parabenizando você pelo seu trabalho lá no desenvolvimento social. O Carlinho também, que está assistindo, acompanhando aí a nossa transmissão. A Andressa, ela está fazendo uma pergunta aqui, ela está perguntando por que as casas são tão pequenas, se tem muitas famílias com mais de 3 filhos e essas casas muitas vezes só tem 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha bem pequena também. Isso aí... É um padrão um padrão, do governo federal. Eu não posso responder, não sei de quem que foi a ideia de fazer, né? Até mesmo porque essa casa ela é muito barata. Né? Tem gente que paga prestação de 30 e poucos reais. Sim. E conseguiu esse subsídio. Mas o que é interessante, que o terreno é grande. Então, quer dizer, o projeto é muito bom, né? Atendeu tantas famílias aí. Então, a empresa, né, o governo também deu a oportunidade, deixando um espaço grande o terreno para a família aos poucos ir construindo mais cômodos, né, aumentando o quarto, melhorando a cozinha. A gente anda por aí nos bairros aí, vê que muita gente murou, fez um muro bonito, né, fez lá uma varanda bacana lá. Então a gente assim, fica feliz por isso, que a pessoa tem que crescer, tem que procurar melhorar. Então, quer dizer, é um projeto, acredito que sim, padrão, né? Mas tem esse espaço aí, tanto a parte da frente para fazer uma varanda,
tanto com a parte da frente pode ser melhorado ali, ampliado, né, esses cômodos aí. Aqui a gente tem mais pergunta. A Cristina, ela está perguntando se quem está pagando direitinho a casa tem direito a algum contrato ou vai ser só quando terminar de pagar a casa. Eu imagino que ela deve estar falando da escritura, né? A escritura só pega no final, quando termina de pagar. É, exatamente. É os 10 anos, né, que a pessoa paga. Quanto a isso, não precisa de preocupar. Ninguém está aqui fazendo rebuliço de casa, não. Como eu disse, a gente quer ajudar a resolver, entregar o mais rápido possível o conjunto, quer procurar resolver esses problemas. As pessoas que ainda não mudou para as casas, a gente quer, né, incentivar essas pessoas a mudar para o bairro. A prefeitura está fazendo a parte dela, né, está trabalhando, o prefeito está trabalhando para levar a PSF, para levar uma creche mais próxima, melhorar o transporte público, tá certo? E com relação à pergunta dela, qual foi a pergunta? Ela está perguntando quando que ela vai poder pegar a escritura da casa. A escritura da casa. Não. Eu fiz igual aquele companheiro, né? Qual que é a pergunta? Me lembrei agora do debate. Tantas informações. A escritura é isso aí. Então ela tem 10 anos para poder acertar, né, essa aí. Se está pagamento disso, é tranquilo. Essa parte de pagamento, isso não é a prefeitura, isso é a parte da Caixa Econômica. Certo. Agradecer aí a Vânia também, que está acompanhando. Um abraço para você, Vânia. A Roseli está fazendo... Tem muitas perguntas aqui, gente. Eu vou tentar fazer todas, tá bom? Mas aqui, a Roseli, ela está reclamando que ela mora há 3 anos no Canaã e nunca teve nenhuma fiscalização no bairro. Aproveitando também, tem uma outra pergunta do José Newton, um comentário, que ele fala aqui: e os que pagaram para ser contemplados e não foram? Se provarem que pagaram, se for provado que eles pagaram para ser contemplado, o que pode ser feito? Olha, eu faço um desafio, perigosa. Porque a gente ouve muito falar isso, mas nunca ninguém provou, né? Então a administração é nova, né? E se realmente aconteceu isso e ficou para trás, né? Isso ficou para trás, mas eu convido ele a me procurar, que eu gostaria de saber. E se possível com provas, porque com certeza. É uma denúncia não adianta só muito grave. Não adianta só falar o fulano, eu já ouvi muito isso. Eu ouvi dizer que a fulana que trabalhava, o ciclano que trabalhava e tal. Não. Então assim não adianta, né? Como que é o nome dele? É o José Newton. Sou José Newton. Sou José Newton, pode me procurar na secretaria, né? Eu quero, né, conversar com você, né? Eu quero que você me passe essas informações aí, que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Gente, então para quem está chegando agora, eu estou aqui com o Renato Moura, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ontem ele esteve em Uberlândia, ele trouxe mais informações a respeito desses empreendimentos que estão com as obras paradas, que é o Nova Ituiutaba 2 e 4, né? Aqui a Michele está perguntando se tem previsão para entrega. Então, Michele, ele já falou no início da entrevista que a previsão de entrega, de acordo com a empreiteira que está retornando às obras, é até junho ou julho, até junho, né? Ou julho, até o mês do ano. Isso. Nós vamos torcer para que isso possa realmente acontecer. A Roseli, ela está perguntando a respeito das casas que estão desocupadas. Então, como a gente Seria já um disse, caso de denúncias, isso, né? Aí a Caixa Econômica que faz esse trabalho, né, de fiscalização. É importante a população também contribuir com isso, porque como a Caixa, eu imagino, né, que seja isso, mas me corrija se eu estiver errada. Como a Caixa está lá em Uberlândia, a superintendência, então eu imagino que é importante também a população participar por meio do 0800, né, fazer essas denúncias dessas casas que estão desocupadas, para a Caixa ter o conhecimento dessas casas desocupadas, informar a prefeitura e a prefeitura logo encaminhar as famílias. Não, e né? tanto que é importante essa pergunta dela, e só para reforçar, a moça que nos atendeu lá para falar a respeito dessas denúncias, ela falou: não sabia que Ituiutaba tinha tanto problema, eu só tenho 14 denúncias aqui. Entendi. Então, quer dizer, nunca chegou informação para ela. Então, ela até deu exemplo de outras cidades que é muitos problemas. Uberlândia não tem tanto problema, tá certo? Então, o que falta? A população denunciar. Então, lembrando que isso não é a secretaria, não é a prefeitura, tá certo? O papel nosso é o quê? É fazer a inscrição, a prefeitura fez a seleção,
reforçando, a administração anterior deixou tudo pronto, as famílias que foram beneficiadas do Nova Ituiutaba 2 e 4, os contratos já estão assinados. Então, quem fez tudo foi a outra administração. O que a gente está fazendo agora é um trabalho para a gente poder agilizar a entrega dessas casas. Certo. Aqui, um abraço para a Daniele, para a Laisa, para a Thaisa também. Ela está parabenizando você pelo seu trabalho lá na secretaria. Obrigado. A Andressa também, ela tá comentando aqui, vi muitas casas do projeto Minha Casa Minha Vida aqui no Nordeste, ela deve estar na região Nordeste, né? Aqui as casas são pequenas também, mas são todas germinadas. O terreno muito pequeno, mas quando a família é grande, são casas de 3 quartos. Eu imagino que cada região, do país exatamente, deve ter algum padrão de planta de casa. Então, Renato, e agora a respeito dessas casas, né, que estão localizadas em locais muito distantes, que foi um dos assuntos que nós comentamos no início da entrevista, casas que às vezes, bairros que às vezes nem tem uma infraestrutura adequada, como um posto de saúde, escolas próximas, exatamente, ou linhas de ônibus. O que a prefeitura pretende, identificando todos esses problemas, o que a atual administração pretende fazer com relação a isso, para levar essa infraestrutura para a população? Existe algum plano? Existe sim. Inclusive o prefeito, como eu disse no início da entrevista, né, durante a campanha a gente andou muito, né? É a oportunidade, quando a gente fala campanha, é a oportunidade que a gente teve, né? Foi a oportunidade que a gente teve de conversar direto com a população, de ir até esses bairros. Eu, por exemplo, eu andei em todos os bairros, principalmente nos novos conjuntos, no Jardim Europa 2, né? Para mim, hoje, o problema mais sério aqui é no Jardim Europa 2 e no Nova Ituiutaba, o acesso. E o Jardim Europa 2 é o mais complicado, porque você tem quase que sair da cidade, fazer um retorno e entrar para uma rua, não sei nem se a gente pode chamar lá de rua, escura, né? Pessoas estão em riscos, né? Moças, crianças chegando da escola ali, tá certo? Corre o risco também, tá certo? À noite, senhoras que trabalham à noite. Então, quer dizer, para mim o Jardim Europa 2 é um bairro aí que foi muito prejudicado, aquele local ali. Então a prefeitura tem sim, né, o prefeito sabe dessas dificuldades, né, desses moradores, inclusive não só do acesso, mas do transporte público. Ele já solicitou à Secretaria de Saúde um levantamento para que possa ser instalado mais 5 PSFs aqui na nossa cidade. E os PSFs, o Programa de Saúde da Família, a prioridade é nos novos conjuntos, isso é um pedido do prefeito. Então, que a prioridade da administração em abrir PSF, que seria nos novos conjuntos aí, para poder atender os novos conjuntos habitacionais. Com relação ao transporte público, né, a administração pretende reunir com uma empresa, né, e a administração fazer um levantamento, um estudo, né, com a pessoa responsável que entende de trânsito, né, para saber como que fica a situação do trânsito da nossa cidade, aonde que tem que colocar semáforo, ponto de ônibus, e aí, né, nesse levantamento, nesse estudo aí, com quem entende do assunto, que não adianta uma pessoa querer entender. Quem tem que entender é uma empresa responsável por trânsito que tem que fazer um estudo, né, para saber quantas vezes o ônibus vai no bairro, né, quantas vezes ele passa por aquele ponto. Então, a administração, o prefeito já pediu para o planejamento fazer esse trabalho. Com relação ao PSF, eu disse já, né, com relação à escola e às creches, né, nós temos algumas creches aí, né, que as obras não foram concluídas, né, no Novo Tempo 2, próximo lá ao Caíque, uma creche, né, que está muito lento lá, a situação daquela creche, a construção da creche. Nós temos outra creche no bairro Canaã, que vai atender aquela região do Canaã, Buritis, né, o Nadim Derzi. Nós temos um problema sério, que é o problema da água, né? No bairro Buritis, por exemplo, bairro Portal dos Ipês, Canaã, ali no Nadim Derzi, principalmente no sábado, né, e à noite, fim de semana e à noite, aquela população ali sofre com o problema da água. Então eu estive ali durante a campanha junto com o prefeito, a gente viu, né, essa situação de perto ali, a reclamação. Então a SAI já está fazendo um levantamento, né, ela em breve vai estar aqui falando para tentar resolver o problema da água. É aquilo que eu falei, foi feito a casa, é muito bom,
os novos conjuntos, a família, mas esse trabalho que é o PSF, a escola, como que esse pessoal ia receber água, o pessoal não preocupou muito. Então isso é inadmissível, né, uma cidade do tamanho de Tuiutaba, ter bairros que não recebem água todos os dias e toda hora. Porque certo? Dá uma impressão, no meu ponto de vista, de que o poder público pegou as famílias mais carentes, isolaram elas em pontos longe da região central e como se aquilo ali fosse o certo, né? Exatamente. Lavou as mãos e tal. E assim, pelo que eu estou entendendo aqui com o seu discurso, é que a prefeitura agora, a nova administração, está entrando agora, está identificando todos esses problemas e a partir da identificação de todos esses problemas, vocês vão começar a traçar estratégias para conseguir solucionar isso e levar infraestrutura adequada a esses bairros. Exatamente. E de início agora, eu quero aqui deixar aqui, passar essa informação, que é com relação à construção de um CRAS. O que é um CRAS? É um Centro de Referência de Assistência Social, onde tem um psicólogo, um assistente social, tem atividades, tem projetos. Então, hoje, por exemplo, o CRAS Natal, né, que fica lá na rua 2ª com a 51 e 45A. O CRAS Natal atende Novo Tempo 1, 2, Pirapitinga, Setor Sul, Santa Maria, Tupã, e atende o pessoal lá do Nova Ituiutaba. Então, você olha para você ver a distância, né? E a gente está aí trabalhando para a gente poder terminar uma obra lá e terminar a construção, que me parece que até caiu. Né? Eu vou agora à tarde, depois que sair daqui, eu vou para uma reunião, depois eu vou passar no Buritis. O governo federal mandou mais uma verba para construir o CRAS. Tá certo? Eu visitei a obra 2 vezes, a informação que eu tenho até que está com problema. Mas nós vamos trabalhar duro, firme, para que a gente possa conseguir terminar esse CRAS no bairro Buritis. O que é a vantagem de ter um CRAS ali naquela região? É importantíssimo. Né? Ao invés da família sair no Buritis, que mora naquela região, Portal dos Ipê, Canaã, Ardimiders, Santa Edvir, Novo Horizonte, aquela região Ipiranga, ela vai, ao invés dela ir lá no CRAS Natal ou no CRAS Ipiranga, que fica próximo ao postinho do Maria Vilela, ali para ser atendido, vai ter uma equipe de 2 a 3 assistentes sociais, de 2 psicólogos, de um pedagogo, de um coordenador, né, de oficinas de teatro, né, de aula de artesanato. Então nós vamos implantar esse CRAS ali no bairro Buritis, para atender e facilitar para aquela região. Então já é um benefício, tá certo? E também levar esse benefício do CRAS, esse aí eu devo inaugurar em uns 2 meses, mais ou menos, a gente consegue estar inaugurando um novo CRAS, que é no bairro Pirapitinga, ali ao lado da Vaca Mecânica. Eu vou transformar aquele local ali, né, um local que estava abandonado, tá certo? Foi gasto dinheiro ali numa construção de um projeto que não funciona, e eu vou estar implantando ali mais um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social. Para quê? Para atender aquelas famílias da região do Pirapitinga, né? Aquela pessoal do Lago Azul, do Martelena, Lago Azul 2, que fica mais próximo. Então, daqueles bairros Sol Nascente. Então, assim, nós vamos implantar ali, inaugurar, já acredito que é uma primeira obra nossa que a gente vai estar inaugurando aí, né? Uma primeira ação da nossa secretaria, já transformando aquele espaço que estava abandonado, um espaço que estava abandonado ali, ao lado da Vaca Mecânica, como um novo CRAS para aquela região, para a gente atender aquelas famílias ali. Certinho, gente, para quem está chegando agora, a gente está finalizando a entrevista com o secretário de Desenvolvimento Social, Renato Moura, que veio falar um pouco a respeito de como que andam os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida aqui na cidade, né? Ele esclareceu bastante perguntas dos leitores que comentaram aí no Facebook. A gente daqui a pouco também traz a matéria no site contando, resumindo um pouco de como que foi a entrevista. Tem mais alguma coisa que você gostaria de fixar, de falar aqui na entrevista, aproveitando a oportunidade? Eu gostaria, assim, só de reforçar a questão da casa, né, que a nossa intenção é de quê? De trabalhar para trazer novos conjuntos habitacionais para cá. Já estamos trabalhando com o governo do estado, né, para ver se a gente consegue trazer mais casa da Coab, porque hoje não tem mais o programa Minha Casa Minha Vida, por enquanto está suspenso. O governo, pode ser que o novo governo do Temer e do presidente possa lançar algum outro programa. É claro que Tuiutaba, né, a gente já, imediatamente, nós já vamos fazer esse pedido. Ontem lá para o gerente da Caixa eu já solicitei, falei que Tuiutaba tem essa demanda de no mínimo mais 5, 7 mil casas populares.
Enquanto não tem esse programa Minha Casa Minha Vida, a parte 2 dele, nós vamos pleitear aí junto ao governo do estado para que a gente possa, quem sabe, conseguir o maior número de casas também para poder atender aqui a nossa população. Reforçar com relação ao Bolsa Família, essa questão do Bolsa Família. As famílias que recebem o programa, o benefício do Bolsa Família, que tem mais de ano que não recadastrou, devem procurar os CRAS. Temos o CRAS do bairro Alvorada, nós temos o CRAS do bairro Natal, nós temos o CRAS do bairro Ipiranga e o CRAS do bairro Brasil. E nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na 24, com a 7 a 9. Ali nós estamos fazendo também esse recadastramento. E você que não tem nenhum benefício, fala, às vezes eu não consigo e tal. Procure o CRAS, procure a secretaria e vai lá, leva os seus documentos, para quê? Para que você possa fazer um cadastro, no cadastro único. Né? Para quê? Para que você possa, quem sabe, aí, receber um benefício. Então, você mesmo, né, a gente orienta, não decida por você mesmo decidir. Vai fácil, não custa nada você fazer esse cadastro. Né? Quem sabe você aí, daqui 1 mês, 2 meses, você possa estar sendo aí também um beneficiário do programa Bolsa Família. Tá certo? Existem alguns critérios, isso aí a gente passa, né? E nós convidamos a todos também, né? Com relação aos CRAS, tem várias oficinas, né? De início agora, quero até aproveitar e anunciar que novos projetos, né? Nós iremos colocar aí, o projeto Oficial Mirim já começa agora na próxima segunda-feira, que atende 40 adolescentes de 14 a 16 anos, que dão suporte na secretaria, que recebem uma bolsa. Né? E nós vamos agora voltar, nós estamos trabalhando para voltar ao projeto Jardineiro Mirim, nós já estamos estudando a possibilidade de voltar, né, o projeto Zona Azul já tem, já vende, mas a minha ideia é colocar o quê? O jovem de 18 anos até 20 anos para poder estar vendendo, estar facilitando os talãozinhos do Zona Azul, oferecendo um emprego. Porque a prefeitura, ela arrecada. É importante? É importante. Mas seria um retorno para a população. A prefeitura não pode pensar só em arrecadação. Então, eu estou estudando, já levei essa ideia para o prefeito, porque o projeto Zona Azul hoje, até para o pessoal entender, os adolescentes não podem ficar mais na rua, de 16 anos, de menor. Né? O Ministério do Trabalho acha que eles ficam ali em situação de risco. Então, para resolver esse problema, o que eu penso? Nada impede a gente colocar de 18 anos. 18 não é isso? 18 a 20. Coloca como critério um primeiro emprego, nunca assinou uma carteira. Então, tudo isso está sendo estudado, nós temos boa vontade para poder fazer, nós entramos ali na intenção de fazer diferente, de fazer algo diferente, fazer melhor, né? O que está sendo já feito, né? E se estiver funcionando, nós vamos manter e nós vamos melhorar, e a nossa prioridade é a criança, o adolescente e principalmente o idoso. Né? Ituiutaba está enfrentando muitos problemas aí com os idosos, questão de maltrato. Nós temos o CREAS, que já faz esse atendimento, esse trabalho. Nós temos o projeto do Centro Dia do Idoso. Nós vamos fazer agora, depois a gente vai estar anunciando aí o primeiro carnaval, né, o carnaval aí para a terceira idade, que será feito no Atro. A gente vai estar divulgando, a gente quer levar os idosos dos CRAS que participam para estar lá nesse Forró Folia, né? A gente fala o Forró Folia é o nome do nosso carnaval para a melhor idade. Então, a gente está ali com a intenção de poder trabalhar. E eu me coloco à disposição de vocês, tá certo? De toda a população. Eu, inclusive, né, eu gosto de falar porque para a gente prestar conta. Muita gente que acha até que é populismo, que a gente quer falar, que acha que trabalha mais do que o outro. Não é. Mas eu chego na Secretaria Social todos os dias, 8 horas da manhã. 10 para as 8, 8 horas estou lá. E eu vim para cá, era 10 para as 2, foi a hora que eu tomei um lanche aqui, né, na lanchonete. O Adelino mesmo passou por lá e me viu e já subi para cá. Então não tem horário. Quando tiver uma pessoa na secretaria, na parte da manhã, eu atendo todo mundo e à tarde também, 7, 8 horas, eu estou ali para poder atender. Muitas vezes a pessoa não quer um benefício, o cidadão precisa de uma atenção, né? E nós, eu não vou dizer o cidadão, nós somos muito carentes nisso, tá certo? De atenção, de ouvir as pessoas, nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que procurar resolver, né? Às vezes a pessoa vai ali com a simples palavra, com a simples orientação, a pessoa já sai satisfeita.
Então eu sempre pensei nisso. De repente alguém foi, não conseguiu falar hoje, né, mas consegue falar amanhã, e eu quero colocar à disposição de vocês mais uma vez e de toda a população de Tuiutaba e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Então, gente, tem outras perguntas aqui da Leslie, do Bruno, da Bruna também. O Eduardo está elogiando seu trabalho. A Daniele. Gente, todas essas perguntas, infelizmente, nosso tempo é curto, não dá para fazer todas as perguntas ao vivo, mas eu vou, logo após a transmissão, eu vou conversar com o Renato para tentar trazer esses questionamentos também na matéria que a gente vai lançar daqui a pouco no site. Todos esses projetos que o Renato citou aqui, do programa do pessoal da Zona Azul, do Bolsa Família, do Carnaval, são programas também que a gente vai acompanhar, né? Que a gente vai estar sempre conversando com o Renato e trazendo novidades no nosso site. Então, por isso, quem ainda não tem o aplicativo, baixa o aplicativo, porque as notícias vocês recebem em primeira mão. Quem tem o aplicativo recebe primeiro a notícia no seu celular. Tá bom? Logo mais a gente traz as principais notícias do dia a partir das 6 horas. Muito obrigada e não se esqueçam, Pontal em Foco, informações em tempo real. Pontal em Foco, informações em tempo real.